A herdeira bastarda foi rejeitada por sua família, até que a rainha interveio e mudou tudo em sua vida. Londres, 1879. A neblina densa do inverno cobria as ruas como um véu úmido, enquanto as carruagens cortavam a manhã com o som ritmado dos cascos sobre o paralelepípedo. No coração do bairro mais elegante, a imponente mansão da família Ravenscroft mantinha suas janelas iluminadas, não por calor humano, mas por um orgulho frio que se transmitia de geração em geração. É nesse cenário que conhecemos Eleanor Whitmore, jovem de 19 anos, filha ilegítima do falecido Lord Charles Ravenscroft com uma costureira francesa. Apesar de ter recebido boa educação e modos refinados, financiados discretamente pelo pai enquanto vivo, Eleanor sempre foi mantida à margem da família oficial, tratada como um erro vergonhoso que todos preferiam esquecer. Sua presença era tolerada apenas em ocasiões de caridade, e seu sobrenome verdadeiro lhe era negado como um direito proibido. A história começa quando Eleanor, após anos vivendo num discreto pensionato para moças, recebe uma carta inesperada. Lady Agnes Ravenscroft, esposa legítima de Charles, exige sua presença para uma reunião familiar. Eleanor, movida por uma centelha de esperança, talvez um convite para finalmente ser reconhecida, prepara-se com seu vestido mais modesto, um azul marinho gasto, mas limpo, e o cabelo preso com um pente de madrepérola herdado da mãe. Porém, ao chegar ao grande salão, é recebida por olhares frios e silêncios calculados. A reunião, descobre, não é para incluí-la, mas para avisá-la de que não é bem-vinda no baile de inverno da família, onde estarão presentes membros da aristocracia e, sobretudo, a própria Rainha Vitória. Lady Agnes, com um sorriso glacial, diz diante de todos: uma bastarda à vista de Sua Majestade seria um escândalo imperdoável. O rubor sobe ao rosto de Eleanor, mas ela mantém a postura, respondendo com voz firme que não pretendia causar escândalo algum. Sai dali humilhada, sentindo-se menor que nunca, mas jurando que aquela não seria a última vez que ouviriam seu nome. O ar na vasta sala de recepção da mansão Ravenscroft era pesado, quase irrespirável para Eleanor. Whitmore, cada um dos móveis ornamentados, cada quadro a óleo, cada vaso de porcelana parecia exalar um ar de desaprovação, um eco silencioso do julgamento que pairava sobre ela. As cortinas de veludo pesado bloqueavam a luz do dia, mergulhando o ambiente numa penumbra que acentuava a frieza dos olhares dos membros da família Ravenscroft ali reunidos. Eleanor, com seus 19 anos, sentia a juventude esvaindo-se sob o peso daquela solenidade forçada, daquela hipocrisia velada que permeava cada fibra daquele lugar. Ela havia chegado com o coração palpitando, uma esperança tola e persistente, acesa em seu peito como uma vela bruxuleante numa noite de tempestade. A carta de Lady Agnes, com seu selo pomposo e a caligrafia impessoal, havia sido uma surpresa. Sua presença é requerida na mansão Ravenscroft para um assunto de família, dizia o comunicado. A alma ingênua de Eleanor, criada nas margens da sociedade aristocrática, mas ainda assim desejosa de pertencimento, ousou sonhar. Talvez, finalmente, seu lugar fosse reconhecido. Talvez o pesar da perda de seu pai, Lord Charles, tivesse amolecido os corações empedernidos de sua família oficial. Contudo, ao atravessar a grande porta de carvalho esculpido, a ilusão desmoronou como um castelo de areia na maré alta. A atmosfera não era de acolhimento, mas de um interrogatório silencioso. Lady Agnes, a matrona da família, sentava-se na cabeceira da longa mesa de mogno, a postura rígida, os olhos azuis gélidos como lagos congelados. Ao seu lado, o filho Arthur,
com sua expressão entediada e superior, e a filha Cecília, que mal se dignou a lançar-lhe um olhar. Era a mesma cena de sempre, apenas ampliada e mais formal. Eleanor sentiu a familiar picada da rejeição, um veneno lento que se infiltrava em sua alma. Ela se manteve de pé, ereta, apesar da vontade de encolher-se e desaparecer. O vestido azul marinho, modesto, mas impecável, parecia gritar sua simplicidade em meio aos brocados e sedas da decoração. Seus cabelos castanhos, presos num coque com o pente de madrepérola da mãe, eram sua única joia. Ela era uma tela em branco, esperando por uma pincelada de bondade que nunca vinha. "Ah, Eleanor", começou Lady Agnes, a voz polida, mas cortante como vidro. "Agradecemos a sua pronta vinda. Não queremos tomar muito de seu precioso tempo." A ironia era cruel. Eleanor sabia que seu tempo era tão precioso quanto a poeira sob os tapetes daquela mansão. "Convocamos esta reunião para esclarecer um ponto crucial, especialmente com a proximidade do nosso baile de inverno." Eleanor sentiu um nó na garganta. O baile de inverno. O evento social mais aguardado da temporada, onde a nata da aristocracia londrina se reuniria, onde a própria Rainha Vitória faria uma aparição. Era uma fantasia distante para ela, um mundo de brilho e ostentação ao qual jamais sonhara pertencer. Lady Agnes inclinou-se ligeiramente, seu olhar fixo em Eleanor, como um falcão mirando sua presa. "É imperativo que você compreenda a delicadeza de nossa posição. Sua existência, embora lamentável, é um fato que, por deferência a Charles, tentamos mitigar. Mas há limites. Com a presença de Sua Majestade e de membros tão ilustres da sociedade, a menor indiscrição poderia ter repercussões desastrosas." Eleanor sentiu o sangue subir ao rosto, a ponta dos dedos formigando. Ela sabia para onde aquilo estava indo. Era a velha canção, a mesma melodia de vergonha e exclusão que a acompanhava desde a infância. "Para ser direta, Eleanor", Lady Agnes continuou, o sorriso glacial se alargando apenas o suficiente para revelar uma ponta de escárnio. "Sua presença no baile de inverno seria inadequada. Uma bastarda à vista de Sua Majestade seria um escândalo imperdoável. Seria um embaraço para a família Ravenscroft e, francamente, para a própria coroa." Aquelas palavras atingiram Eleanor como um golpe físico, desprezada, não apenas por sua origem, mas pela mera possibilidade de sua presença. Não havia espaço para ela, nem mesmo para respirar o mesmo ar que a nobreza, que a família de seu próprio pai. O rosto de Arthur era uma máscara de tédio superior. Cecília desviou o olhar com uma falsa delicadeza. Eles a viam não como um ser humano, mas como uma mancha, uma nódoa no imaculado brasão dos Ravenscroft. Eleanor levou um instante para recompor-se. A respiração estava superficial, mas ela não permitiu que a voz tremesse. "Lady Agnes", ela começou, sua voz surpreendentemente firme, apesar do tremor interno. "Eu jamais tive a intenção de causar escândalo algum. Minha vida sempre foi pautada pela discrição, pela dignidade, pela decência. Se o meu sangue é considerado uma mácula, garanto-lhe que o meu comportamento nunca o será." As palavras de Eleanor ecoaram no silêncio da sala, um desafio velado, uma faísca de orgulho que se recusava a ser apagada. Lady Agnes ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpresa com a réplica. Por um breve momento, Eleanor viu um lampejo de irritação naqueles olhos frios. "Compreendo. Esperamos que seja assim, então", disse Lady Agnes, encerrando a conversa com um aceno de mão, como se estivesse dispensando um criado. "Não a importunaremos mais." Eleanor não esperou ser convidada a sair. Virou-se, a cabeça erguida, e caminhou em direção à porta. Cada passo era uma afirmação,
um juramento silencioso. Sentia-se menor que nunca. Seu coração rejeitado ecoava a dor daquela afronta pública e íntima. Mas ao pisar no limiar da porta, uma nova chama se acendeu em seu peito. Aquela não seria a última vez que ouviriam seu nome. Ela era Eleanor Whitmore, e sua dignidade, ao contrário da aceitação dos Ravenscroft, era algo que ninguém poderia lhe tirar. O inverno seguia, e em meio ao frio cortante, Eleanor encontrava refúgio em seu trabalho voluntário na Sociedade de Costureiras Caritativas, onde ajudava a produzir roupas para órfãos. Os dias que se seguiram à visita humilhante à mansão Ravenscroft foram preenchidos por uma melancolia discreta para Eleanor Whitmore. A ferida da rejeição ardia, não com a intensidade de uma raiva furiosa, mas com a pontada persistente de uma dor crônica. Ela compreendia, com uma clareza desoladora, que seu lugar no mundo dos Ravenscroft era o de uma sombra indesejada, um vestígio de um passado que a família preferia apagar. Sua morada era um pensionato modesto, mas respeitável, em uma rua tranquila de Kensington. O prédio de tijolos vermelhos, com suas janelas altas e empoeiradas, abrigava outras moças de poucas posses, mas boa educação, muitas delas órfãs ou filhas de famílias empobrecidas. Ali, Eleanor encontrava uma espécie de refúgio. O quarto, simples, com sua cama de ferro forjado, uma pequena escrivaninha e um armário de madeira escura, era seu santuário. As paredes eram adornadas apenas por um bordado delicado que ela mesma havia feito. Um campo de lavandas roxas, que estranhamente trazia-lhe um pouco da paz campestre que nunca conhecera. Sua rotina era regrada e laboriosa. As manhãs eram dedicadas aos estudos, à leitura de clássicos, à prática do francês e do latim e aos exercícios de piano, habilidades que seu pai, Lord Charles, havia insistido que ela cultivasse, mesmo que à distância. Ele, em sua discreta generosidade, havia garantido que ela tivesse os recursos para uma educação que poucas moças em sua posição poderiam sequer sonhar. Uma ironia amarga, pensava Eleanor, ser educada para um mundo que a rejeitava. As tardes, contudo, eram dedicadas a uma causa que Eleanor abraçara com paixão genuína: a Sociedade de Costureiras Caritativas. O prédio da sociedade, no coração de um bairro menos abastado, era um contraste gritante com as mansões que ela visitara. O cheiro de tecido novo, linha e o calor humano das máquinas de costura e dos ferros a vapor preenchiam o ar. Ali, rodeada por mulheres de diversas idades, todas dedicadas a um propósito comum: vestir os órfãos e os mais necessitados de Londres, Eleanor encontrava um senso de propósito e pertencimento que a nobreza nunca lhe oferecera. Eleanor possuía um talento inato para a costura e o bordado, herdado de sua mãe francesa, Juliette. Suas mãos habilidosas trabalhavam com precisão, transformando tecidos simples em roupas bem acabadas, sempre com um toque de delicadeza. Era um trabalho que lhe trazia imensa satisfação, uma forma tangível de expressar sua bondade e sua incapacidade. A dignidade ela descobrira não se encontrava em brasões ou sobrenomes, mas nas ações de um coração gentil e em mãos que construíam, em vez de destruir. Naquele inverno de 1879, Londres estava imersa em uma neblina persistente, um véu úmido e frio que parecia refletir a melancolia da época. As carruagens passavam pelas ruas de paralelepípedos com o som abafado dos cascos, e as luzes a gás lutavam para perfurar a escuridão precoce do entardecer. No interior dos salões, contudo, a vida continuava, e a alta sociedade se preparava para os bailes e recepções de final de ano, alheia à realidade de tantos.
Eleanor, em sua simplicidade, era uma figura contrastante neste panorama. Num fim de tarde particularmente úmido, enquanto as luzes a gás começavam a ser acesas no salão de costura, o destino, com sua ironia sutil, apresentou-lhe uma figura inesperada. A porta se abriu e uma senhora de aparência distinta, vestida com sobriedade elegante e um chapéu de veludo, entrou na Sociedade de Costureiras Caritativas. Ela carregava consigo uma aura de autoridade gentil e uma curiosidade discreta. Nos olhos, era a senhora Beatrice Holloway, dama de companhia de confiança da Rainha Vitória, conhecida por sua discrição e seu compromisso com causas sociais. Beatrice Holloway observava as trabalhadoras com um olhar perspicaz. Seus olhos, finalmente, pousaram em Eleanor, que naquele momento estava debruçada sobre um pequeno casaco de lã, bordando um delicado cervo no bolso. A concentração de Eleanor, a graça de seus movimentos, a modéstia de sua vestimenta, mas a perfeição de seu trabalho, cativaram a dama de companhia. "Boa noite", disse a senhora Holloway, aproximando-se da mesa de Eleanor com um sorriso suave. "Permita-me dizer que o seu trabalho é de uma beleza notável, minha jovem." Eleanor ergueu os olhos surpresa. "Boa noite, senhora. Agradeço-lhe. É um prazer contribuir com esta causa." Sua voz era clara e melodiosa, sem a menor ponta de subserviência. "Sou Beatrice Holloway." A dama se apresentou. "E estou aqui para avaliar o trabalho da sociedade em nome de Sua Majestade. A rainha tem um grande apreço por esta iniciativa." Eleanor sentiu uma pontada de nervosismo ao ouvir o nome da rainha. É uma honra saber que a sociedade tem o reconhecimento da coroa. Enquanto Eleanor explicava o processo de confecção das roupas e a distribuição para os orfanatos, Beatrice Holloway a observava atentamente. A conversa se estendeu de forma natural, e Beatrice, com sua habilidade peculiar de extrair informações, sem parecer intrometida, acabou por descobrir um pouco da história de Eleanor. Não de forma direta, pois Eleanor era avessa a lamúrias, mas através de referências veladas ao seu passado, ao fato de viver num pensionato e a sua ausência nos círculos sociais mais elevados. Eleanor mencionou com uma serenidade que impressionou Beatrice, que, embora tivesse laços familiares com uma casa proeminente, preferia a paz e o propósito de seu trabalho na sociedade. Beatrice, com sua experiência de vida na corte e sua percepção aguçada, notou a omissão do sobrenome Ravenscroft, a leve hesitação ao falar de sua família e a dignidade inabalável que Eleanor mantinha, mesmo diante da evidente melancolia de sua situação. A dama de companhia percebeu a injustiça, o talento desperdiçado, a alma nobre aprisionada pelas convenções sociais mais cruéis. Eleanor não pediu ajuda, não se queixou, nenhuma vez. Apenas falou de seu amor pelo bordado, de sua fluência, em francês, de seu desejo de ser útil no mundo. Era o retrato de uma vulnerabilidade digna, de uma força silenciosa que resistia à adversidade. Beatrice Holloway, com o coração tocado e a mente já traçando planos discretos, decidiu agir em silêncio. Ela sabia que a Rainha Vitória, com sua própria sensibilidade para o mérito individual e sua aversão à hipocrisia, apreciaria a história de uma jovem como Eleanor. O destino, como um fio invisível, estava começando a tecer uma nova trama para a vida de Eleanor Whitmore. O clima gélido de Londres persistia, mas nos dias que se seguiram, algo no ar parecia ter mudado. Para Eleanor, não havia nenhuma evidência tangível, nenhum sinal explícito, mas uma sensação sutil de antecipação pairava ao seu redor, como a leve fragrância de uma flor invisível. As conversas com a senhora Beatrice Holloway na Sociedade de Costureiras Caritativas haviam se tornado mais frequentes e mais íntimas.
Beatrice, com sua gentileza discreta, parecia genuinamente interessada nos bordados de Eleanor, em seus livros preferidos, em suas esperanças mais simples. Eleanor, por sua vez, sentia uma afinidade inexplicável com a dama de companhia da rainha. Havia algo na calma de Beatrice, em seus olhos sábios e gentis, que a fazia sentir-se à vontade, algo raro em seu mundo de superficialidade e julgamento. Ela compartilhava suas pequenas alegrias, a perfeição de um ponto de costura, a descoberta de um novo poema, a risada de uma criança órfã que vestira com um casaco por ela costurado. Nunca, porém, ela se queixou de sua posição, de sua família, de sua humilhação. A dignidade de Eleanor era uma armadura, e a queixa, uma fraqueza que ela se recusava a exibir. Beatrice Holloway, no entanto, era uma observadora astuta. Em suas visitas regulares ao Palácio de Buckingham, ela tinha o privilégio de estar perto da Rainha Vitória, uma mulher de pragmatismo acentuado e um forte senso de justiça. Certa tarde, durante uma das pausas da rainha para seu chá, Beatrice mencionou com uma casualidade estudada o trabalho admirável da Sociedade de Costureiras Caritativas. Majestade, disse Beatrice enquanto servia o chá. A sociedade está realizando um trabalho magnífico. Há uma jovem lá, em particular, que é de uma dedicação e talento admiráveis. Seu nome é Eleanor Whitmore. Suas mãos parecem ter a magia de criar beleza a partir do mais simples tecido. Seu francês é impecável, e seu porte, majestade, é digno de uma princesa, apesar de suas modestas circunstâncias. A rainha Vitória, que apreciava a perspicácia de Beatrice, ouviu com atenção. Ela tinha um interesse genuíno por aqueles que, apesar das adversidades, mantinham a dignidade e a capacidade de contribuir. Whitmore, você diz? Um nome comum. Conte-me mais sobre esta jovem. Beatrice, com sua maestria em narrar sem revelar demais, contou a história de Eleanor, omitindo apenas a parte da ligação com os Ravenscroft, pois essa seria uma surpresa que só a rainha poderia orquestrar. Ela falou da resiliência de Eleanor, de sua gentileza com as crianças, de sua paixão pela leitura e pelo aprendizado. A rainha, com sua intuição afiada, percebeu que havia algo mais na história daquela jovem, algo que a levava a ser tão reclusa, mas tão notável. Alguns dias depois, um evento de caridade estava sendo planejado no Palácio de St. James, um salão de leitura para senhoras trabalhadoras, uma iniciativa que a rainha apoiava pessoalmente. Era um evento paralelo ao grandioso baile de inverno que aconteceria em outra ala do palácio e ao qual a rainha compareceria brevemente. Beatrice, sob instruções diretas da rainha, procurou Eleanor na Sociedade de Costureiras Caritativas. Eleanor, minha querida, disse Beatrice, a voz suave, mas com um brilho nos olhos. Sua Majestade está organizando um pequeno evento no Palácio de St. James para inaugurar um salão de leitura para senhoras trabalhadoras. Ela expressou o desejo de conhecer pessoalmente algumas das senhoras que mais se destacam no serviço. A comunidade. E, francamente, seu nome veio à tona. Eleanor sentiu o coração dar um salto. O convite era um reconhecimento. Um convite para o mesmo mundo que a havia rejeitado, mas desta vez vindo da mais alta autoridade do império. Era algo que a deixava nervosa, mas também, inexplicavelmente, cheia de uma nova e discreta esperança. Na semana seguinte, uma carta lacrada com o selo real chegou às mãos de Eleanor no pensionato. A caligrafia era elegante e o convite era claro e pessoal. A rainha Vitória desejava sua presença na inauguração do salão de leitura para senhoras trabalhadoras, evento que aconteceria na mesma noite do tão aguardado baile de inverno dos Ravenscroft. Eleanor leu o documento, suas mãos tremendo levemente. Uma mistura de nervosismo e incredulidade a invadiu. Era real. Ela,
A rejeitada, a desprezada, havia sido notada pela soberana. A notícia se espalhou como fogo no pensionato, e as outras moças a cercaram com exclamações de surpresa e admiração. A escolha do que vestir para um evento com a rainha era para Eleanor um desafio. Ela não possuía joias grandiosas, nem sedas finas. Seu guarda-roupa era modesto, mas impecável. Decidiu por seu vestido mais simples, um modelo de lã fina, na cor verde esmeralda, um tom que realçava seus olhos castanhos e a pele clara. Mas para o adorno, ela teceu um chale de lã delicadamente bordado por ela mesma. O padrão era de flores silvestres em tons outonais, e cada ponto era um testemunho de sua habilidade, sua paciência e seu orgulho silencioso. Era um símbolo de sua arte, de sua capacidade de transformar o simples em algo belo. No dia do evento, Eleanor sentiu o frio na barriga, a boca seca. Uma carruagem discreta, enviada pela rainha, a aguardava na porta do pensionato. Ao entrar, ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. A jornada até o Palácio de St. James foi rápida, e a cada quadra a grandiosidade de Londres se revelava em sua plenitude. As luzes a gás iluminando as fachadas dos edifícios imponentes, o murmúrio distante da cidade, o cheiro de carvão e fumaça misturado ao aroma de jasmim de algum jardim oculto. Ao chegar ao evento, Eleanor foi recebida com uma mistura de curiosidade e surpresa pelas damas presentes. Havia outras senhoras trabalhadoras, algumas damas da alta sociedade que apoiavam a iniciativa e alguns nobres de destaque. Quando seu nome foi anunciado, Miss Eleanor Whitmore, e ao saberem de sua sutil ligação com os Ravenscroft, Beatrice havia espalhado o nome, mas não o detalhe da ilegitimidade, apenas a ideia de parente distante. Elas disfarçaram a surpresa com cortesias formais. Seus olhares, contudo, eram inquisitivos, tentando decifrar o mistério daquela jovem que parecia ter emergido das sombras para o círculo mais íntimo da coroa. Eleanor sentiu os olhares curiosos, os sussurros abafados, mas, envolta em seu chale, bordado e com a cabeça erguida, ela manteve a postura, sua dignidade era seu escudo. O salão de leitura para senhoras trabalhadoras, recém-inaugurado no Palácio de St. James, era um ambiente de uma beleza recatada, mas profundamente acolhedora. Estantes de carvalho maciço, preenchidas com volumes encadernados em couro perfumado, alinhavam as paredes, e poltronas estofadas em veludo verde musgo convidavam à leitura. Lareiras acesas exalavam um calor reconfortante, enquanto a luz dourada dos lustres de gás preenchia o espaço, suavizando as sombras e criando uma atmosfera de serenidade. Eleanor sentia-se um pouco deslocada, mas ao mesmo tempo estranhamente à vontade. As outras senhoras presentes no evento eram, em sua maioria, mulheres de fibra, com histórias de vida repletas de desafios e conquistas. Havia costureiras como ela, mas também professoras, enfermeiras, escritoras incipientes. A presença da alta sociedade era mais discreta, limitando-se a algumas damas que apoiavam a causa, e, claro, a senhora Beatrice Holloway, que a recepcionou com um sorriso caloroso e um aceno encorajador. Os sussurros e os olhares curiosos continuavam, especialmente quando o nome Ravenscroft era associado, ainda que de forma velada, ao de Eleanor. As damas se perguntavam como uma jovem de tal modéstia e discrição poderia ter chegado a um evento tão exclusivo e, ainda por cima, com a expectativa de encontrar a própria rainha. Eleanor, no entanto, não permitia que a fofoca sutil a abalasse. Ela estava ali por um convite da rainha, não por permissão dos julgamentos alheios. De repente, um silêncio reverente tomou conta do salão. As portas se abriram e uma figura imponente, mas de pequena estatura,
entrou no ambiente. Era a Rainha Vitória. Vestida em luto pelo falecido príncipe Albert, com um vestido escuro e uma coroa discreta sobre seus cabelos brancos, a rainha irradiava uma autoridade inquestionável, temperada por uma expressão de cansaço e sabedoria que lhe era peculiar. Eleanor sentiu o coração disparar. Uma reverência profunda, ensaiada por anos em seu pensionato, veio-lhe naturalmente. As demais senhoras seguiram seu exemplo. A rainha, com seu olhar penetrante, varreu o salão, cumprimentando alguns com um aceno de cabeça, outros com um aperto de mão rápido. Seus olhos finalmente pousaram em Eleanor. A rainha, guiada discretamente por Beatrice Holloway, aproximou-se da jovem. Cada passo da soberana era medido, cada movimento carregado de propósito. Eleanor sentiu-se como se estivesse sob um microscópio, mas não havia malevolência no olhar da rainha, apenas uma curiosidade genuína e uma avaliação silenciosa. Senhorita Whitmore, se não me engano, disse a rainha, sua voz clara e surpreendentemente forte para sua idade. Era uma voz que não tolerava meias palavras, mas que também podia ser incrivelmente gentil. Sim, majestade, Eleanor respondeu, sua voz um pouco rouca de emoção, mas firme. Eleanor Whitmore, é uma honra indescritível estar em sua presença. A rainha não sorriu, mas um lampejo de aprovação passou por seus olhos. Ela observou o xale bordado de Eleanor, seus dedos delicados roçando a lã macia. Beatrice falou-me de sua habilidade com a agulha. Vejo que não exagerou. Este é um trabalho de rara beleza. Eleanor sentiu um calor no peito. O reconhecimento de seu trabalho, de sua arte, vindo da rainha, era um bálsamo para as feridas de sua alma. É um prazer, majestade. Gosto de pensar que cada ponto carrega um pouco de esperança para aqueles que irão vestir as roupas. A rainha Vitória assentiu lentamente, seus olhos azuis acinzentados, fixos nos de Eleanor, como se pudesse ver através de sua alma. Ela pausou por um momento, e o silêncio no salão se tornou ainda mais intenso, todos os ouvidos atentos a cada palavra. Senhorita Whitmore, a rainha finalmente disse, sua voz um pouco mais baixa, mas carregada de significado. Uma dama é definida por seu caráter, não por circunstâncias de nascimento. As palavras da rainha ecoaram no salão. Uma declaração poderosa que parecia desafiar as próprias fundações da sociedade vitoriana. Para Eleanor, elas foram um bálsamo para todas as dores passadas, para todas as humilhações sofridas. Era a validação que ela sempre buscou, não da família, que a rejeitou, mas da mais alta autoridade do reino. Em seguida, para a surpresa de todos, a rainha deu um passo para trás e, com um leve aceno de cabeça para Beatrice Holloway, fez um pedido que chocou os presentes. Senhorita Whitmore, disse ela, sua voz agora mais elevada para que todos ouvissem. Minha presença no salão de baile dos Ravenscroft nesta noite será breve. Seria de meu agrado e uma honra para mim se a senhorita me acompanhasse. Gostaria de apresentá-la a algumas damas da corte, e acredito que sua presença adicionará um toque de graça e inteligência à nossa comitiva. O rumor se espalhou como fogo em palha seca. A rainha Vitória estava convidando Eleanor Whitmore, a jovem de origens misteriosas e modesta vestimenta, para acompanhá-la ao grandioso baile dos Ravenscroft, o mesmo evento de onde Lady Agnes havia excluído com tanto desprezo. O choque era palpável. As expressões nos rostos dos presentes variavam de surpresa abismada a pura incredulidade. Eleanor sentiu a cabeça girar. O convite era um golpe de mestre, uma intervenção divina. Ela fez uma reverência profunda, seus olhos marejados de uma emoção indescritível. Majestade, seria a maior honra de minha vida.
A rainha sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas de uma sinceridade rara. Excelente. Beatrice providenciará os detalhes. Vejo a senhorita mais tarde, então. Quando a rainha se retirou, o salão explodiu em murmúrios excitados. As damas se apressaram em direção a Eleanor, algumas com sorrisos forçados, outras com curiosidade genuína. De repente, a jovem rejeitada havia se tornado a pessoa mais intrigante do ambiente. O destino, com a ajuda discreta da Sra. Holloway e a intervenção poderosa da Rainha Vitória, havia virado a mesa. Eleanor não estava apenas sendo aceita, estava sendo exaltada, e a mansão Ravenscroft seria o palco de sua inesperada e triunfal reentrada. A noite era fria, cortada por uma garoa fina que transformava as ruas de Londres em um espelho bruxuleante. O ar carregava o cheiro de fumaça, de carvão e a umidade do Tâmisa, mas dentro das carruagens que se dirigiam à mansão Ravenscroft, o calor era garantido e as expectativas fervilhavam. O grande baile de inverno da família Ravenscroft era o ápice da temporada social, um evento onde fortunas eram exibidas, alianças seladas e fofocas propagadas ao som de valsas e minuetos. Eleanor Whitmore encontrava-se na carruagem real, um veículo suntuoso, estofado em veludo azul escuro, com o brasão da coroa gravado nas portas. Ao seu lado, a senhora Beatrice Holloway, sorrindo gentilmente. A rainha Vitória havia se adiantado, prometendo encontrar-se com elas dentro do salão. A mente de Eleanor fervilhava com uma mistura de nervosismo e uma ponta de triunfo. A ironia da situação era avassaladora. Há poucos dias, ela havia sido sumariamente excluída daquele mesmo evento, sua presença considerada um escândalo. Agora, ela estava chegando como convidada pessoal da coroa. Ao se aproximarem da mansão, as luzes a gás lançavam um brilho dourado sobre a fachada de pedra. Lacaios em libré se apressavam para abrir as portas das carruagens que chegavam, enquanto os convidados, envoltos em casacos de pele e xales finos, apressavam-se para dentro. O som distante da orquestra, o burburinho das vozes, o tilintar de joias, tudo se misturava em uma sinfonia de opulência e frivolidade. A carruagem real parou bem em frente à entrada principal, um sinal inquestionável de sua importância. 2 lacaios abriram a porta e Eleanor desceu, amparada pela senhora Holloway. Ela usava o mesmo vestido verde esmeralda que havia usado no evento da rainha, adornado com seu xale bordado. Era uma escolha deliberada de simplicidade, um contraste silencioso com a ostentação que a aguardava. Ao atravessarem as portas imponentes, o barulho do salão de baile as atingiu como uma onda. Centenas de convidados giravam em um mar de sedas, cetins e rendas. As crinolinas amplas de algumas damas formavam um oceano de cores, enquanto os cavalheiros, em seus fraques pretos e cartolas impecáveis, pareciam figuras solenes. Os candelabros de cristal pendiam do teto alto, lançando uma luz cintilante sobre as joias. E o perfume de rosas e violetas misturava-se ao cheiro de cera e madeira polida. Eleanor sentiu os olhares se voltarem para ela. Não eram apenas olhares curiosos, mas olhares de reconhecimento e, em alguns casos, de espanto. A notícia de que a rainha a havia convidado já havia se espalhado, e a chegada da carruagem real com Eleanor a bordo confirmava os rumores mais extravagantes. No centro do salão, Lady Agnes Ravenscroft estava de pé, ao lado de seu filho Arthur e sua filha Cecília, recebendo os convidados com um sorriso polido. Quando seus olhos encontraram os de Eleanor, o sorriso de Lady Agnes vacilou. A cor sumiu de seu rosto, deixando-a pálida como mármore.
Por um breve instante, Eleanor viu uma mistura de choque, fúria e puro terror nos olhos da matrona dos Ravenscroft. Mas Lady Agnes era uma mulher de ferro. Rapidamente, ela recompôs sua expressão, forçou um sorriso e fez uma reverência ligeira quando a rainha Vitória, que já havia chegado por uma entrada lateral, começou a caminhar em direção a Eleanor. A rainha, com sua presença majestosa, tocou levemente o braço de Eleanor, um gesto de proximidade que não passou despercebido. Juntas, elas começaram a atravessar o salão. A música da orquestra silenciou. Os casais pararam de dançar. Todos os olhos estavam fixos na rainha e na jovem ao seu lado. O burburinho deu lugar a um silêncio absoluto, apenas quebrado pelo suave arrastar das saias e o tilintar das joias. Eleanor sentiu a força de cada passo. Cada olhar sobre ela carregava a lembrança do desprezo de dias atrás, da humilhação sofrida naquela mesma casa. Mas agora, ela não era a bastarda indesejada, era a convidada da rainha. Sua postura era impecável, a cabeça erguida, os olhos fixos adiante, sem se deter nos rostos chocados ou nas expressões de inveja. Ela caminhava não como quem buscava vingança, mas como quem afirmava seu próprio valor. Lady Agnes, acompanhada por Arthur e Cecília, aproximou-se da rainha, fazendo uma reverência profunda. Seu sorriso parecia congelado, uma máscara de polidez que mal conseguia esconder a raiva borbulhante em seus olhos. Majestade, disse Lady Agnes, a voz um pouco mais aguda que o normal, que honra tê-la em nossa humilde residência, e que surpresa agradável ver a senhorita Whitmore em sua comitiva. A palavra agradável soou como um veneno. A rainha, com um leve desdém em seu olhar para Lady Agnes, respondeu com a voz clara e forte. Lady Agnes, não há surpresa alguma. Senhorita Whitmore tem se mostrado uma jovem de caráter exemplar e sua companhia é um deleite. Ela tem um coração bondoso e mãos habilidosas. E aprecio muito sua dedicação à causa das senhoras trabalhadoras. É uma honra apresentá-la à sociedade. Eleanor viu o rubor subir ao rosto de Lady Agnes. O golpe havia sido direto e na frente de toda a sociedade londrina. Mas Eleanor não sentiu satisfação vingativa, apenas uma estranha serenidade. Ela era Eleanor Whitmore e sua verdadeira vitória estava no domínio de si mesma, não na humilhação de outros. A noite mal havia começado e o tabuleiro social já estava sendo virado de cabeça para baixo. A noite no baile dos Ravenscroft desenrolou-se como um espetáculo de ironia e triunfo silencioso para Eleanor. A presença da rainha Vitória, e especialmente sua distinção para com Eleanor, havia subvertido completamente a hierarquia social do evento. De repente, a jovem rejeitada pela família estava no centro das atenções, não por escândalo, mas por mérito e patrocínio real. Durante a noite, a rainha apresentou Eleanor a várias damas influentes da sociedade, sempre elogiando suas qualidades com uma delicada ênfase. A família Ravenscroft possui jovens de grande valor, mesmo fora dos laços convencionais. A rainha comentou com um olhar significativo para Lady Agnes, que era forçada a sorrir e concordar, o rosto pálido e rígido. Era um golpe calculado, uma forma de forçar Lady Agnes a aceitar publicamente Eleanor, sem, contudo, desrespeitar abertamente as convenções sociais da época. Eleanor, por sua vez, comportou-se com uma serenidade impecável. Ela não exibia orgulho vingativo, não se gabava da atenção, respondia aos cumprimentos com modéstia, falava de seu trabalho na Sociedade de Costureiras Caritativas com paixão genuína e, quando questionada sobre sua ligação com os Ravenscroft, apenas sorria enigmaticamente e dizia: "Os laços familiares são complexos, mas o respeito e a dignidade são universais."
Sua postura era uma lição em si, ensinando que a verdadeira força residia na graça sob pressão, na dignidade inabalável. Entre os muitos rostos que se voltaram para ela naquela noite, Eleanor notou um em particular. Um cavalheiro alto, de porte elegante e olhos perspicazes. Era Lord Julian Ashworth, Duque de Blackwood, um dos partidos mais cobiçados da aristocracia londrina. Ele não era conhecido por sua frivolidade, mas por sua inteligência e um ar de melancolia pensativa. Ele observou Eleanor de longe por um bom tempo antes de se aproximar, com uma postura diferente dos demais, sem a curiosidade fofoqueira, mas com um interesse genuíno. Senhorita Whitmore, se me permite a ousadia, disse Lord Julian, sua voz grave e melodiosa. Seu nome tem sido o sussurro mais interessante desta noite. Não pela polêmica, mas pela dignidade com que a senhorita a maneja. Eleanor virou-se para ele, um pequeno sorriso nos lábios. Lord Ashworth, é um prazer conhecê-lo. Imagino que a noite tenha sido esclarecedora para muitos. Julian soltou uma risada baixa. De fato, mas devo admitir que estou mais intrigado por sua compostura do que pela surpresa alheia. Há uma força em sua serenidade que poucas damas possuem. Seus olhos, de um tom de cinza tempestade, a fitavam com uma intensidade que a fez corar ligeiramente. Ele não a via como um escândalo, mas como um enigma fascinante. Eles conversaram por um tempo sobre literatura, sobre a importância da educação para as mulheres, sobre as mudanças que Londres estava passando. Eleanor descobriu que Julian era um homem de mente aberta, com interesses que iam muito além dos bailes e caçadas. Ele falava com paixão sobre as novas invenções, sobre a importância da filantropia e sobre a necessidade de uma sociedade mais justa. Ele a tratava não como uma novidade curiosa, mas como uma igual intelectualmente, um raro privilégio. Enquanto dançavam uma valsa, Eleanor sentiu-se flutuar. Não era apenas a música ou a beleza do salão, mas a sensação de ser vista, verdadeiramente vista, por alguém que parecia valorizar sua essência e não sua posição social. Julian era cortês, mas também perspicaz, fazendo perguntas que a faziam pensar e ouvindo suas respostas com atenção genuína. Lady Agnes, de longe, observava a cena com uma fúria contida. A presença de Eleanor já era um golpe em sua autoridade. Mas ver a jovem dançar com Lord Julian Ashworth, o Duque de Blackwood, um partido tão ilustre, tão acima das modestas aspirações de qualquer jovem, e muito menos de uma bastarda, era quase insuportável. Ela havia planejado casar, Cecília com um cavalheiro de boa estirpe, mas Julian estava em outra liga. E agora Eleanor, que deveria estar no ostracismo, estava cativando-o. Ao final da noite, já na saída, a rainha segurou a mão de Eleanor em um gesto de carinho e disse em tom baixo, apenas para que a jovem ouvisse: "Não se esqueça, minha querida, a aceitação dos outros é frágil, como a névoa que se dissipa ao sol. Mas a sua própria, a dignidade que você carrega dentro de si, essa nunca pode ser tirada." Eleanor voltou para casa não com promessas de herança ou títulos, mas com algo muito mais valioso. A certeza de que sua dignidade não dependia do reconhecimento de uma família que a rejeitou, e a centelha de um novo tipo de esperança, talvez para um futuro que ela nem sequer ousara sonhar, gentilmente acesa pelos olhos cinzentos de Lord Julian Ashworth. Os meses que se seguiram ao baile dos Ravenscroft foram um turbilhão para Eleanor Whitmore. O incidente, orquestrado pela Rainha Vitória, havia reverberado por toda a alta sociedade londrina. Seu nome, antes sussurrado em tons de escândalo, agora era mencionado com uma curiosidade respeitosa, se não invejosa. Ela havia se tornado a jovem protegida de Sua Majestade,
uma figura enigmática que desafiava as rígidas convenções da época. Convites para chás da tarde, jantares e pequenos saraus começaram a chegar ao pensionato. As damas que antes a ignoravam, agora a recebiam com sorrisos forçados, ansiosas para estar no círculo de influência da rainha, ou simplesmente para saciar sua curiosidade sobre a misteriosa Eleanor Whitmore. Eleanor, com a orientação discreta de Beatrice Holloway, aprendeu a navegar nessas águas. Ela aceitava alguns convites, sempre mantendo a discrição, a modéstia e a dignidade que a haviam distinguido. Nunca esquecia suas origens, nem a humilhação passada. Lady Agnes Ravenscroft, por outro lado, enfrentava uma nova realidade. O sorriso forçado que ela exibia ao encontrar Eleanor em eventos sociais escondia uma fúria silenciosa. A rainha, com um só gesto, mudara para sempre a forma como Londres via os Ravenscroft e, consequentemente, a própria Lady Agnes. A família, antes intocável em seu orgulho, agora era associada à parente querida que a rainha tanto estimava. A ironia era cruel, e a posição de Lady Agnes havia sido sutilmente, mas irrevogavelmente abalada. Ela tentava, com comentários velados, descreditar Eleanor ou minar sua crescente reputação, mas a aura de proteção real era um escudo impenetrável. A senhorita Whitmore é, sem dúvida, uma jovem muito determinada, ela diria com um sorriso que não alcançava os olhos, considerando sua origem tão singular. Eleanor sentia o peso dessas expectativas, tanto das que a elevavam quanto das que tentavam derrubá-la. Ela continuava a dedicar suas manhãs aos estudos e suas tardes à sociedade de costureiras caritativas. O trabalho voluntário era seu refúgio, um lembrete constante de quem ela era antes da atenção real e quem ela desejava continuar sendo. As agulhas em suas mãos, o tecido macio, os sorrisos das crianças que ela ajudava a vestir, tudo isso a mantinha ancorada na realidade, longe da futilidade da alta sociedade. Lord Julian Ashworth, o Duque de Blackwood, tornou-se uma presença mais frequente em sua vida. Não de forma ostensiva, para não comprometer a reputação de Eleanor, mas com visitas discretas ao pensionato, pretextos para discutir livros ou conselhos filantrópicos. Sua inteligência e sua gentileza eram um contraponto bem-vindo à hipocrisia social. Ele a fazia rir, a desafiava intelectualmente e, mais importante, a fazia sentir-se valorizada por quem ela era, e não por sua conexão com a rainha. Julian, com sua perspicácia, percebera a história não contada por trás dos olhos de Eleanor. Ele via a dor velada, a força forjada na adversidade. Ele não perguntava diretamente sobre sua família, mas fazia observações sutis que mostravam que ele compreendia a complexidade de sua situação. A sociedade é um palco, senhorita Whitmore, ele disse uma vez, enquanto caminhavam pelos jardins de Hyde Park, as árvores despindo-se para o outono. E muitos de nós somos forçados a desempenhar papéis que não escolhemos. Mas o verdadeiro caráter se revela na forma como nos mantemos fiéis a nós mesmos. Não importa o figurino. Eleanor confiava em Julian, mas a dor da humilhação anterior e a natureza incerta de sua nova posição social a mantinham cautelosa. Ela não buscava um casamento por status. Ela buscava respeito e um amor verdadeiro, algo que parecia inatingível para alguém em sua posição. Julian, no entanto, persistia, não com a pressa de um pretendente comum, mas com a paciência de um homem que busca algo raro e precioso. Apesar da atenção real e da sutil aprovação social, Eleanor sentia que havia algo mais a ser desvendado em sua história. A insistência de Lady Agnes em mantê-la à margem parecia ter uma raiz mais profunda do que apenas o preconceito social. Havia um medo nos olhos da matrona Ravenscroft,
um medo que Eleanor não conseguia decifrar. O que Lady Agnes temia tanto a ponto de arriscar a ira real para mantê-la longe? O que havia no passado de Lord Charles Ravenscroft que justificasse tanta animosidade? A tensão aumentava gradualmente. Eleanor percebia que sua ascensão social, por mais que fosse um bálsamo, não resolvia o mistério de sua identidade e de seu lugar no mundo. A dignidade era seu escudo, mas a verdade, ela sentia, era a chave para a verdadeira liberdade. E essa verdade ela começava a suspeitar. Estava profundamente enterrada nas memórias e nos segredos da mansão Ravenscroft. O burburinho em torno de Eleanor Whitmore não diminuía. Sua presença em eventos sociais, antes impensável, era agora aguardada com uma mistura de fascínio e intriga. No entanto, Eleanor mantinha os pés no chão, recusando-se a ser consumida pela superficialidade da sociedade. Seu porto seguro continuava sendo a sociedade de costureiras caritativas e os longos dias dedicados ao bordado e à leitura. Certa manhã, enquanto Eleanor organizava pilhas de tecidos recém-chegados, um homem idoso e discreto entrou na sociedade. Ele não parecia um mendigo, nem um cavalheiro de posses. Suas roupas eram simples, mas bem cuidadas, e ele carregava uma pasta de couro gasta. Seus olhos, de um azul desbotado, tinham um ar de cansaço e uma tristeza profunda. Ele se apresentou como o Sr. Finch, um antigo escriturário jurídico que agora trabalhava como arquivista em um escritório menor no centro de Londres. "Perdoe a minha intromissão, senhorita Whitmore", disse o Sr. Finch, sua voz rouca, mas respeitosa. "Soube de seu admirável trabalho aqui e tive a coragem de vir. Não tenho muito a oferecer, mas talvez minha experiência possa ser útil de alguma forma." Eleanor, sempre gentil, convidou-o a sentar. Enquanto tomavam uma xícara de chá, o Sr. Finch, com uma hesitação inicial, começou a falar de seu passado. Ele havia trabalhado por muitos anos no escritório do advogado da família Ravenscroft, o mesmo que administrava os bens de Lord Charles. Ao mencionar o nome de seu pai, Eleanor sentiu um calafrio. Lord Charles era um homem complicado, senhorita. O Sr. Finch começou, seus olhos varrendo o ambiente como se procurasse por ouvidos curiosos. Um homem de grande inteligência, mas também de grandes segredos. Ele tinha um coração nobre, mas estava aprisionado pelas expectativas sociais. Eleanor o ouvia com atenção redobrada. "O senhor conhecia bem meu pai, então?" O Sr. Finch assentiu. "Por anos. Eu cuidava de muitos de seus assuntos pessoais, não os oficiais da família Ravenscroft, mas aqueles mais delicados." Ele fez uma pausa, os olhos fixos em Eleanor. "Ele se importava muito com a senhorita, sabia? Mais do que Lady Agnes. Jamais admitiria. Ele fez provisões para a senhorita, para garantir que nunca lhe faltasse nada." Eleanor sentiu o nó na garganta. Sabia que seu pai havia provido para sua educação, mas o Sr. Finch parecia sugerir algo mais, algo além do pensionato e das aulas particulares. "Por que o senhor está me contando isso agora, Sr. Finch?" Eleanor perguntou, a voz quase um sussurro. O Sr. Finch suspirou profundamente. "Por anos eu mantive um voto de silêncio, um voto a Lord Charles. Ele não queria causar mais perturbação à sua família ou à sua mãe. Mas agora, ao vê-la, senhorita, ao ver sua dignidade, sua bondade e a forma como a sociedade ainda tenta diminuí-la, sinto que não posso mais ficar calado. Há uma injustiça, senhorita, que precisa ser corrigida." Ele parou, sua mão tremendo levemente ao segurar a xícara de chá. Lord Charles não era um homem que deixava pontas soltas. Ele era metódico. Ele sempre pensou no futuro, especialmente no seu. Mas algo foi mal interpretado, ou pior, deliberadamente ignorado após a sua morte. Eleanor sentiu a tensão aumentar em seu peito. "O que o senhor quer dizer?"
Havia documentos, senhorita. O Sr. Finch continuou, sua voz agora um pouco mais firme. Instruções claras, coisas que deveriam ter sido seguidas à risca. Mas Lady Agnes, ela é uma mulher muito influente, e sua prioridade era o nome Ravenscroft, acima de tudo, acima da justiça, talvez. O Sr. Finch não revelou mais detalhes naquele dia. Ele prometeu procurar alguns registros antigos, algumas cópias de documentos que ele havia guardado por precaução, apenas para o caso de um dia serem necessários. Ele pediu discrição absoluta, temendo a ira de Lady Agnes e a influência da família Ravenscroft. Eleanor, no entanto, sentiu uma faísca de esperança e, ao mesmo tempo, uma nova camada de mistério se formando. O que Lady Agnes havia feito? Que documentos haviam sido mal interpretados ou ignorados? A conversa com o Sr. Finch plantou uma semente de suspeita em sua mente. O medo de Lady Agnes, que Eleanor havia percebido no baile, não era apenas o temor do escândalo de uma bastarda. Era o medo de uma verdade ser revelada. Ao final da visita, o Sr. Finch se despediu, deixando um cartão com um endereço discreto. Não hesite em me procurar, senhorita. A verdade, por mais que seja dolorosa para alguns, sempre encontra um caminho para a luz. Eleanor passou o resto do dia em um estado de profunda reflexão. O que o Sr. Finch sabia? Que segredo seu pai havia guardado? E qual seria a real razão por trás da inimizade de Lady Agnes? A teia de segredos que envolvia a família Ravenscroft parecia estar se desvendando lentamente, e Eleanor sabia que não poderia ignorar os fios que começavam a surgir. O destino, uma vez mais, a colocava no caminho da verdade, e ela estava determinada a desvendá-la, não apenas por si mesma, mas para honrar a memória de seu pai. A visita do Sr. Finch marcou um ponto de virada na vida de Eleanor. A tranquilidade que ela havia encontrado em sua rotina, mesmo com a crescente atenção social, foi agora permeada por uma nova inquietação. O mistério em torno de seu pai e das ações de Lady Agnes começou a consumir seus pensamentos. Os detalhes vagos, as insinuações do Sr. Finch, as palavras documentos, provisões e injustiça ecoavam em sua mente como sussurros do passado. Eleanor tentou, com discrição, procurar por mais informações. Em suas visitas a bibliotecas públicas para suas leituras, ela pedia permissão para consultar arquivos de jornais antigos, buscando menções a Lord Charles Ravenscroft, especialmente nos anos que precederam sua morte. As notícias eram superficiais, focadas em seus feitos filantrópicos ou em sua participação em eventos sociais, mas nada que pudesse lançar luz sobre segredos pessoais. Seu relacionamento com Lord Julian Ashworth aprofundava-se. Ele se tornara não apenas um amigo, mas um confidente. Eleanor, com cautela, começou a partilhar algumas de suas inquietações, as nuances da conversa com o Sr. Finch. Julian, com sua mente aguçada e sua vasta rede de contatos, ouviu-a com seriedade. Finch, você disse? Julian refletiu, os olhos cinzentos semicerrados. Conheço o nome, um escriturário meticuloso, da velha guarda. Se ele diz que há algo, senhorita Whitmore, eu tenderia a acreditar nele. Esses homens são como repositórios de segredos familiares, mas geralmente leais aos seus empregadores. Ele acrescentou com uma nota de cautela em sua voz, mas Lady Agnes é uma mulher poderosa. Mexer com os assuntos dela pode ser perigoso, mesmo que não haja crime envolvido. O poder da reputação, da influência, pode ser mais destrutivo do que qualquer lei. Um dia, durante um passeio pelos jardins de Kew, Julian mencionou algo que chamou a atenção de Eleanor. Sabe, Eleanor, meu pai costumava comentar sobre Lord Charles. Dizia que, nos últimos anos, ele parecia estar buscando uma forma de fazer as pazes com seu passado.
Havia rumores, sussurros nas rodas sociais, sobre uma generosidade inesperada para com certas causas, ou a aquisição de uma propriedade em algum lugar remoto que ninguém entendia o propósito. Eleanor parou. Uma propriedade? Onde? Julian franziu a testa, tentando se lembrar. Não sei ao certo, talvez no interior, em algum condado do norte. Uma pequena propriedade, diziam, comprada de forma discreta, quase secreta. Mas a que propósito ninguém sabia. Meu pai pensou que era apenas um de seus caprichos. Aquela informação era uma pista, uma propriedade. Poderia estar ligada às provisões que o Sr. Finch mencionara? Eleanor sentiu uma urgência em seu peito. Ela precisava encontrar o Sr. Finch novamente. Sua chance surgiu em uma tarde fria e úmida, quando ela decidiu visitá-lo em seu discreto escritório. O local era apertado e cheirava a papel velho e mofo, pilhas de documentos empoeirados, empilhadas em cada superfície. O Sr. Finch parecia mais cansado do que da última vez, mas seus olhos azuis desbotados ainda mantinham um brilho de determinação. Senhorita Whitmore, que bom vê-la, ele disse, levantando-se com dificuldade. Eu estava prestes a enviar-lhe uma mensagem. Tenho algo para a senhorita. Ele estendeu um envelope amarelado com o selo intacto, endereçado a Eleanor Whitmore, na caligrafia inconfundível de seu pai, Lord Charles. O envelope era antigo, parecendo ter sido guardado por anos. Isto, disse o Sr. Finch a voz baixa, foi-me entregue por seu pai, com instruções muito específicas. Só deveria ser entregue à senhorita quando tivesse a idade adulta e caso ele já não estivesse presente, se a senhorita estivesse em uma situação de necessidade ou injustiça, digamos assim. Eleanor pegou o envelope, seus dedos tremendo. Era um pedaço tangível de seu pai, uma ponte para o passado que ela mal conhecera. O que é isso, Sr. Finch? É uma carta, senhorita, e anexa a ela há uma chave. A chave de uma pequena propriedade em Surrey. Uma propriedade que seu pai adquiriu em segredo. Ele chamava-a de Refúgio de Lavanda. Lord Julian havia mencionado uma propriedade. Refúgio de Lavanda. Uma onda de emoção invadiu Eleanor. Lavanda, as flores do bordado em seu quarto, as flores que sua mãe tanto amava, a essência do perfume que ela usava. Era um nome escolhido com carinho, com intenção. A carta explica tudo, senhorita, continuou o Sr. Finch. Lord Charles era um homem de princípios, apesar de suas obrigações sociais. Ele não a abandonou. Ele a amava e planejava um futuro para a senhorita. Essa propriedade e o que está guardado nela é a prova disso. Lady Agnes, ela tentou encobrir. Ela nunca soube da existência desse refúgio de lavanda ou da carta. Ou se soube, subestimou a persistência de seu pai em mantê-la oculta. Eleanor sentiu uma mistura de gratidão e indignação. Lady Agnes, em sua crueldade, havia tentado não apenas mantê-la à margem da sociedade, mas privá-la de um legado deixado por seu próprio pai. O suspense aumentava a cada batida de seu coração. A verdade estava ao alcance de suas mãos. Há algo mais, disse o Sr. Finch, seus olhos fixos nos de Eleanor. Naquela propriedade há um pequeno cofre escondido. Dentro dele está o que Lady Agnes teme, algo que pode mudar tudo. Não é um crime, senhorita, mas uma grande injustiça, algo que ela escondeu com unhas e dentes. Eleanor segurava o envelope com força. O refúgio de lavanda, a carta de seu pai, a chave e um cofre escondido. Os fios do passado estavam se desenrolando e Eleanor estava prestes a descobrir os segredos que a família Ravenscroft havia mantido enterrados por tanto tempo. A carta de Lord Charles em suas mãos era um artefato de um tempo e de um amor que Eleanor mal havia vislumbrado. Ela guardou o envelope com o máximo cuidado,
decidida a abri-lo e a visitar o refúgio de lavanda o mais rápido possível. A cada hora que passava, a ansiedade e a expectativa cresciam, misturadas com uma ponta de receio sobre o que a verdade poderia revelar. Ela decidiu compartilhar a descoberta com Lord Julian Ashworth. Ele era a única pessoa em quem ela confiava plenamente, e sua mente pragmática seria um bom contraponto à sua própria emoção. Quando Eleanor lhe mostrou o envelope e a chave, os olhos de Julian se arregalaram. Uma carta de seu pai, escondida por todos esses anos, e uma propriedade secreta. Ele murmurou pegando a chave e examinando-a. Isso é extraordinário, Eleanor. Parece que Lord Charles tinha uma vida paralela que ninguém, nem mesmo Lady Agnes, conhecia completamente. Julian imediatamente ofereceu-se para acompanhá-la. Uma jornada ao campo será útil, e creio que uma dama não deveria viajar sozinha com uma missão tão importante. Além disso, ele acrescentou com um sorriso que aliviou um pouco a tensão, estou terrivelmente curioso e tenho alguns contatos em Surrey que podem nos ajudar a localizar a propriedade sem levantar suspeitas. Em uma manhã nublada de meados de abril, eles partiram em uma carruagem discreta, alugada por Julian. A viagem de Londres até Surrey era uma fuga bem-vinda da agitação da cidade. Os campos verdejantes se estendiam sob um céu cinzento, as árvores em broto sinalizando a chegada da primavera. Eleanor observava a paisagem, o coração cheio de uma mistura de esperança e trepidação. Ao chegarem a um pequeno vilarejo em Surrey, Julian, usando sua discrição, perguntou a alguns moradores mais velhos sobre uma propriedade chamada Refúgio de Lavanda, ou alguma casa que pudesse ter sido recentemente desocupada ou esquecida. Demorou um pouco, mas um velho fazendeiro, com uma memória aguçada, lembrou-se de uma casinha isolada perto de um campo de lavanda, que havia sido adquirida por um cavalheiro de Londres, alguns anos. Antes, ele a descreveu como um lugar pacato, um tanto esquecido, visitado raramente. A propriedade era exatamente como o Sr. Finch descrevera, uma casa pequena, mas charmosa, de pedra clara e telhado de ardósia, aninhada em meio a um campo que, embora ainda estivesse no início da primavera, já mostrava os primeiros brotos de lavanda. A cerca de madeira estava um tanto empoeirada, as janelas fechadas há anos. Eleanor e Julian abriram o portão de ferro forjado e caminharam até a porta de madeira, corroída pelo tempo. A chave, surpreendentemente, girou com suavidade na fechadura. O ar dentro da casa era empoeirado e frio, mas estranhamente não havia cheiro de mofo. Parecia que o lugar havia sido mantido, ainda que infrequentemente, ou que a natureza do próprio lugar, com a lavanda seca, o mantivesse fresco. O interior era simples, mas acolhedor. Havia uma pequena sala de estar com uma lareira, uma cozinha modesta e 2 quartos no andar superior. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos e tudo estava impecavelmente limpo sob a camada de pó. Era um lugar que parecia ter sido preparado para uma chegada, mas que esperava por tempo demais. Eleanor sentou-se em uma poltrona empoeirada e, com as mãos trêmulas, abriu a carta de seu pai. A caligrafia era elegante e familiar, mesmo após tantos anos. A cada palavra, a voz de Lord Charles parecia ecoar no pequeno cômodo. Minha querida Eleanor, se você está lendo esta carta, significa que eu não estou mais aqui para protegê-la pessoalmente. Perdoe-me por todas as circunstâncias que a trouxeram a esta vida de sombras. Não foi minha intenção que você sofresse qualquer tipo de rejeição e me arrependo profundamente de não ter sido mais corajoso em vida. Sua mãe, Juliette, era a mulher mais doce e pura que já conheci, e você é a prova viva de sua beleza e dignidade. Esta pequena propriedade, este refúgio de lavanda, foi meu segredo mais bem guardado.
um lugar para onde eu pretendia levá-la, para que tivéssemos nossos momentos de paz longe dos julgamentos do mundo. Eu a adquiri com um propósito: garantir o seu futuro, minha filha. Não apenas um futuro confortável, mas um futuro onde sua dignidade seria reconhecida e seu valor inquestionável. Dentro desta casa, há um cofre, habilmente escondido na lareira principal, atrás de uma das pedras soltas. Use a pequena chave que acompanha esta carta. Lá dentro, você encontrará documentos importantes, um codicilo ao meu testamento, datado de poucos meses antes de minha morte, que assegura a você não apenas uma provisão financeira substancial e independente da vontade de Lady Agnes, mas também a propriedade de A Casa das Lavandas, como eu a chamava em Kent, nossa antiga residência de veraneio. Uma casa que foi de minha mãe e que deveria ser sua por direito. Mais importante ainda, encontrará a verdade. Uma verdade que eu não tive coragem de revelar em vida, temendo o escândalo e a ruína da família que eu tinha o dever de proteger, mesmo que em meu coração eu soubesse que você era a mais digna de toda a minha afeição. Havia um segredo, minha doce Eleanor, sobre sua mãe e eu. Um segredo que eu registrei meticulosamente, para que um dia a verdade pudesse vir à luz e justificar sua existência. Peço que use esta verdade com sabedoria, minha filha, não para a vingança, mas para a justiça, para que sua dignidade seja finalmente reconhecida e para que você possa viver a vida plena que sempre mereceu. Com todo o amor de um pai arrependido, Charles Ravenscroft. As mãos de Eleanor tremiam incontrolavelmente. Um codicilo, uma propriedade e a verdade, um segredo sobre sua mãe e seu pai. Seus olhos se encheram de lágrimas. Julian, que lera a carta por cima de seu ombro, a abraçou. Eleanor, meu Deus! Seu pai era um homem muito mais complexo e amoroso do que parecia. Ele a amava profundamente. Eleanor enxugou as lágrimas e apontou para a lareira. O cofre! Julian examinou a lareira com a precisão de um detetive. Ele testou cada pedra, batendo suavemente, procurando por alguma que soasse oca ou estivesse solta. Finalmente, atrás de uma das pedras entalhadas na lateral da lareira, ele encontrou uma que cedeu com um empurrão. Atrás dela havia um pequeno recesso e dentro um cofre de ferro escuro. A pequena chave da carta se encaixou perfeitamente. Com um clique suave, a porta do cofre se abriu. Lá dentro, cuidadosamente guardados em uma caixa de veludo, havia vários documentos. Um pergaminho enrolado, um pequeno livro encadernado em couro e uma fotografia desbotada. Eleanor pegou a fotografia primeiro. Era uma imagem de sua mãe, Juliette, sorrindo jovem e radiante ao lado de seu pai, Lord Charles, ambos em trajes simples mas elegantes, em um cenário de campo idílico, com campos de lavanda ao fundo. Seus braços estavam entrelaçados, e a expressão de Charles era de uma felicidade genuína, um contraste gritante com a severidade de suas fotos oficiais. Em seguida, ela pegou o pergaminho. Era um certificado de casamento, e o que ela leu fez o ar escapar de seus pulmões. O pergaminho que Eleanor segurava não era apenas um certificado de casamento, era a chave para a sua própria identidade, a prova irrefutável de uma verdade escondida por décadas. Seus olhos percorriam as palavras, lendo e relendo, tentando absorver a magnitude do que estava ali. Era um certificado de casamento legalmente registrado na França, datado de 1858, entre Charles Ravenscroft e Juliette Dubois. A cerimônia havia ocorrido em uma pequena vila na Provence, em total sigilo, um ano antes do casamento de Charles, com Lady Agnes em Londres. Eleanor sentiu o chão sumir sob seus pés. Seus pais eram casados. Ela não era uma bastarda. Ela era legítima. Ela era a filha primogênita e legítima de Lord Charles Ravenscroft.
Julian, que lia por cima de seu ombro, soltou um murmúrio de espanto. Meu Deus, Eleanor, isto muda tudo. Você é a filha legítima de Lord Charles. Não apenas isso, mas, sendo a primeira, você é a herdeira principal de parte de sua fortuna e certamente de seu nome, acima de Arthur. Lady Agnes, ela orquestrou uma farsa. Eleanor estava em choque. Sua vida inteira havia sido definida por uma mentira cruel, propagada por Lady Agnes para proteger sua própria posição e a de seus filhos. A humilhação, a rejeição, o desprezo, tudo isso havia sido construído sobre uma base de falsidade. Em seguida, Eleanor pegou o pequeno livro encadernado em couro. Era um diário de seu pai, com entradas meticulosas. Nele, Lord Charles detalhava seu amor por Juliette, sua dificuldade em se libertar de um noivado arranjado com Agnes, a descoberta da gravidez de Juliette e a decisão de se casarem secretamente na França, jurando manter o casamento em segredo para evitar um escândalo público que arruinaria as fortunas de ambas as famílias nobres. Ele registrava a dor de ter que se casar com Agnes em Londres por razões de conveniência, e a promessa a si mesmo e a Juliette de que Eleanor, sua verdadeira primogênita, nunca seria esquecida ou negligenciada. Havia registros de depósitos em contas secretas para Eleanor e de outras propriedades compradas em nome de um fideicomisso, tudo destinado a ela. O diário também revelava o plano de Lord Charles para, em seu leito de morte, revelar a verdade e reabilitar Eleanor. Mas a doença o acometera rápido demais, e Agnes, com sua crueldade fria e perspicácia para manipular as aparências, havia conseguido suprimir qualquer indício do primeiro casamento e dos arranjos secretos para Eleanor. Ela havia descartado o testamento original de Charles e o codicilo que o Sr. Finch mencionara, apresentando um testamento anterior, mais genérico, que garantia a maior parte dos bens à sua própria família e excluía Eleanor. Ela sabia. Eleanor sussurrou, a voz embargada. Lady Agnes sabia. Não era apenas o medo do escândalo de uma bastarda. Era o medo de que a verdade sobre meu nascimento legítimo fosse revelada. Ela me negou não apenas um nome, mas um direito. Ela me roubou minha herança, meu lugar. A indignação borbulhava em seu peito, uma raiva fria e justificada. Não havia mais dor na rejeição, apenas a fúria da injustiça. O pergaminho e o diário de Lord Charles eram provas irrefutáveis. O codicilo mencionava explicitamente o casamento com Juliette, o nascimento de Eleanor e a transferência da propriedade à Casa das Lavandas, em Kent, que fora herdada de sua mãe, para Eleanor. Era uma propriedade de valor considerável, não apenas sentimental, mas financeiro, e seu direito era inquestionável. Julian, com a mente de um estrategista, começou a traçar um plano. Eleanor, isto é de uma importância legal imensa. Precisamos levar esses documentos ao Sr. Finch. Ele pode autenticá-los e nos aconselhar sobre como proceder. A posição de Lady Agnes será insustentável. A reputação dos Ravenscroft será severamente abalada. Mas a sua será restaurada a um nível que nem a rainha poderia ter sonhado. Eleanor sentiu o peso da decisão. Revelar a verdade seria devastador para a família Ravenscroft, especialmente para Arthur e Cecília, que, embora tivessem sido cúmplices na humilhação, eram, em parte, vítimas da manipulação de sua mãe. Mas manter o segredo seria continuar a viver uma mentira, a aceitar a injustiça. Meu pai queria que a verdade viesse à luz para que minha dignidade fosse reconhecida, disse Eleanor, olhando para a fotografia de seus pais felizes.
Não é sobre vingança, Julian. É sobre justiça. É sobre honrar a memória de meus pais e o amor que existiu entre eles. Eles voltaram para Londres com os documentos cuidadosamente guardados. O Sr. Finch quase caiu da cadeira quando Eleanor lhe apresentou as provas. Eu sabia que Lord Charles não era um homem que deixava pontas soltas. Ó, bendito seja o nome dele. Finalmente, a verdade. O velho escriturário, com lágrimas nos olhos, prometeu ajudar Eleanor em tudo o que fosse necessário. Nos dias seguintes, sob o conselho de Julian e do Sr. Finch, Eleanor manteve os documentos em segredo, enquanto o Sr. Finch trabalhava silenciosamente para autenticar os papéis e preparava o caso. A tensão aumentava, mas agora era uma tensão diferente, uma tensão de antecipação. Lady Agnes, inconsciente do que estava por vir, continuava suas tentativas sutis de minar a posição de Eleanor, sem saber que sua própria ruína estava sendo meticulosamente preparada. Julian, por sua vez, observava Eleanor com uma admiração crescente. Ela não era apenas bonita ou inteligente. Ela era corajosa, digna e, acima de tudo, justa. A paixão que ele sentia por ela crescia a cada dia. E ele sabia que não importava o resultado daquela batalha por justiça, ele queria estar ao lado dela. O palco estava montado. A verdade estava prestes a ser revelada. E o mundo da sociedade vitoriana, com seus segredos e preconceitos, estava prestes a ser chocado pela revelação de uma jovem que se recusava a ser definida por sua ilegitimidade. O ar de Londres estava mais leve naquela manhã de maio, os primeiros raios de sol de um novo dia, prometendo a plenitude da primavera. Na sociedade, a grande expectativa da semana era o chá anual de caridade da Sra. Holloway, um evento prestigiado no qual a Rainha Vitória faria uma aparição breve e que reuniria a nata da filantropia e da aristocracia. Eleanor Whitmore estava entre os convidados, sua presença agora esperada e até mesmo desejada. Lady Agnes Ravenscroft naturalmente também estava presente, ostentando sua habitual máscara de polidez glacial. Embora seus olhos, Eleanor percebera, revelassem uma ponta de irritação crescente. As tentativas de Lady Agnes de descreditar Eleanor ou de diminuir sua importância social haviam sido em vão, e a frustração começava a corroer sua fachada. Mal sabia ela que aquele dia seria o ponto de virada definitivo. Eleanor chegou ao evento acompanhada por Lord Julian Ashworth. A entrada deles juntos não passou despercebida. Julian, com sua reputação impecável e seu status cobiçado, e Eleanor, a protegida da rainha, formavam um par intrigante. Seus olhares trocavam mensagens silenciosas de cumplicidade e apoio, preenchidos pela certeza de que a verdade que carregavam seria finalmente revelada. O chá acontecia nos deslumbrantes jardins do Palácio de St. James. Os convidados, em seus trajes de primavera, pareciam um jardim ambulante de cores e chapéus extravagantes. O aroma de rosas recém-floridas misturava-se ao cheiro de chá e biscoitos finos. Em um canto mais reservado do jardim, Eleanor e Julian estavam com a Sra. Beatrice Holloway e o Sr. Finch, que, apesar da aparência modesta, portava uma pasta de couro mais volumosa que de costume. Quando a Rainha Vitória chegou, um murmúrio de respeito percorreu os jardins. Ela, como de costume, exalava uma autoridade serena. Após os cumprimentos formais, a rainha se dirigiu ao grupo de Eleanor, lançando um olhar significativo à Sra. Holloway e ao Sr. Finch. Havia um entendimento silencioso. Senhorita Whitmore, disse a rainha, sua voz ressoando com clareza, espero que esteja desfrutando da primavera em nossa bela Londres. Sim, majestade. É um privilégio, respondeu Eleanor, fazendo uma reverência. Foi então que o Sr. Finch, com a permissão silenciosa de Eleanor e Julian,
deu um passo à frente. Sua voz, embora um pouco trêmula pela emoção, carregada de uma determinação inabalável. Majestade, peço humildemente a sua atenção e a de todos os presentes para um assunto de grave importância que se refere à senhorita Eleanor Whitmore e à memória do falecido Lord Charles Ravenscroft. Um silêncio tenso caiu sobre o jardim. Os sussurros cessaram. Lady Agnes, que estava a poucos metros de distância, lançou um olhar de pura fúria e confusão para o Sr. Finch e para Eleanor. Sr. Finch, o que é isso? E Lady Agnes exigiu, sua voz carregada de indignação forçada. Este não é o momento para discussões inapropriadas. O Sr. Finch, porém, não se intimidou. Com a devida vênia, Lady Agnes, este é o momento mais apropriado para que a verdade venha à luz. Eu fui, por muitos anos, o escriturário pessoal de Lord Charles Ravenscroft, e em meu poder tenho documentos que revelam a verdadeira história da senhorita Eleanor Whitmore. Ele, então, abriu a pasta de couro e retirou cuidadosamente o certificado de casamento francês e o diário de Lord Charles. Majestade, e a todos os presentes, tenho a honra de apresentar a prova de que a senhorita Eleanor Whitmore não é e nunca foi uma filha ilegítima. Ela é a filha primogênita e legítima de Lord Charles Ravenscroft e de sua primeira esposa, a senhorita Juliette Dubois, com quem Lord Charles se casou legalmente em 1858. Um ano antes de seu casamento com Lady Agnes em Londres. Um murmúrio de choque se espalhou como um incêndio. Olhares de descrença e ultraje se voltaram para Lady Agnes, cujo rosto ficou tão pálido que Eleanor pensou que ela desmaiaria. Arthur e Cecília, ao lado dela, pareciam petrificados, a compreensão lenta e dolorosa, rastejando sobre seus rostos. Isso é uma calúnia, uma afronta à memória de Charles. Lady Agnes finalmente conseguiu gritar, sua voz fina e histérica, quebrando sua habitual compostura. Esses documentos são falsos, forjados. Não, Lady Agnes, disse o Sr. Finch com firmeza, exibindo o selo de autenticidade no certificado e referências no diário de Charles. Os registros franceses foram verificados. O diário de Lord Charles detalha meticulosamente seu amor por Madame Dubois e a necessidade do sigilo para evitar escândalo na época. Ele também contém um codicilo, ignorado pela senhoria após a morte de Lord Charles, que assegura à senhorita Eleanor não apenas uma provisão financeira substancial e independente, mas também a propriedade de A Casa das Lavandas, uma valiosa residência de veraneio que pertencia à mãe de Lord Charles e que, por direito, deveria ser de Eleanor. Eleanor deu um passo à frente. Sua voz estava calma, mas cada palavra carregava o peso da verdade. Lady Agnes me humilhou, me rejeitou, me desprezou por uma mentira que ela mesma perpetuou para proteger sua própria posição. Ela me negou meu nome, minha família e minha herança. Mas a dignidade que meu pai me incutiu e que a rainha me ensinou a valorizar foi meu escudo. Não busco vingança, mas justiça. E a verdade sempre encontra seu caminho. A rainha Vitória, que havia permanecido em silêncio observando a cena, finalmente falou, sua voz de comando ecoando pelo jardim. Lady Agnes Ravenscroft, a coroa, leva a sério a probidade e a honra. Se essas provas se confirmarem e o Sr. Finch é um homem de reputação, as implicações para a sua família serão graves. Ela olhou para Eleanor com aprovação. Senhorita Whitmore, sua coragem e sua graça diante de tal adversidade são admiráveis. A verdade, como sempre, prevalece. Lord Julian Ashworth então se aproximou de Eleanor, pegou sua mão e, diante de todos, declarou com a voz firme e cheia de emoção:
Eleanor, minha querida, eu a admiro não apenas por sua beleza e inteligência, mas por sua indomável dignidade. Sua verdade é a mais nobre de todas. E eu a amo por quem você é e por quem você sempre foi. Eu lhe peço, diante de todos, que aceite ser minha esposa e que me permita compartilhar uma vida de verdade e honra ao seu lado. Eleanor sentiu o coração explodir de emoção. Lágrimas rolaram por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alegria e alívio. O homem que a havia visto por trás das circunstâncias, que a havia apoiado em sua busca pela verdade, estava ali, oferecendo-lhe um amor verdadeiro e incondicional. Sim, Julian. Ela respondeu, com a voz embargada, mas clara. Sim, eu aceito. O jardim, antes em choque, irrompeu em aplausos e murmúrios de aprovação. A verdade de Eleanor havia sido revelada, não apenas sobre sua legitimidade, mas sobre seu caráter. Lady Agnes, derrotada, recuou, sua reputação em ruínas. Arthur e Cecília se afastaram dela, seus rostos contorcidos por uma mistura de vergonha e choque. Eleanor Whitmore, a jovem humilhada e rejeitada, havia encontrado não apenas seu lugar de direito na sociedade, mas também um amor que transcendia as convenções. Ela não precisava mais buscar portas abertas pela caridade. Ela havia com cada ponto de sua agulha, com cada passo de sua jornada, e com a força inabalável de sua própria dignidade, costurado a tapeçaria de seu próprio destino. Sua história se tornaria um testemunho em Londres de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu nascimento, mas em sua coragem e no brilho de seu próprio caráter. Gostou da história? Deixe um comentário e uma curtida no vídeo. Se inscreva no canal para mais histórias como essa.